porque o Cruzeiro do Edu Dracena também. O Cruzeiro fez 3-0, desperdiçou pênalti, jogou muito bem contra o bom time do Bahia e deu pelo menos uma acalmada, uma segurada nos ânimos que estavam bem ruins lá para Minas Gerais. Chegou, hein, Edu? Chegar, né, Che? De vilão para herói. Uma noite de muitas emoções para Caio Jorge. Eu tinha que dar a volta por cima, cara. Futebol é muito louco e nos dá a oportunidade a cada momento. Oportunidade que surgiu cedo. Caio pressionou o goleiro na saída de bola e sim, conquistou o pênalti. Pênalti que acabou sendo defendido por Ronaldo. Um primeiro tempo de um amplo domínio do Cruzeiro, onde o Bahia não chutou nenhuma bola no gol. E foi só no minuto final que Lucas Romero, de muito longe, tirou o 0 do placar. Rogério Ceni tentou uma reação, colocando o Everton Ribeiro para o segundo tempo, mas a noite era azul celeste. Christian acertou o passe na medida para Caio Jorge correr até a sua redenção. Minutos depois foi a vez desse golaço. Caio Jorge mais uma vez. O segundo gol para coroar o segundo jogo seguido como titular. Continuei trabalhando com os pés no chão. Sabia que meu momento ia chegar e graças a Deus estou tendo uma sequência. Os gols estão vindo e o time está crescendo. Já o Bahia segue sem vencer no Campeonato Brasileiro e encerra a 4ª rodada na zona de rebaixamento. É preocupante porque é um início, mas é um início ruim. E no dia de hoje nós fizemos um bom jogo contra o Corinthians, é um jogo razoável contra o Santos. Disputamos bem com o Mirassol e tivemos chance, mas no dia de hoje nós fomos muito abaixo. O adversário mereceu vencer, nós não temos nem do que reclamar. Uma partida praticamente impecável do Cruzeiro dentro de campo, mas os olhos também estão virados para o que acontece fora das 4 linhas. Pelo segundo jogo seguido, Dudu e Gabigol ficaram de fora da escalação dos titulares. Já vou repetir isto, com 11 jogadores não fazem uma equipa é um plantel e com certeza que o treinador abre portas e abre oportunidades para eles jogarem, não é? A medida encontrada para, pelo menos, mudar o panorama do time foi justamente colocar os medalhões no banco de reserva. Já tinha acontecido algo semelhante diante do São Paulo. Naquele jogo, o Cruzeiro empata fora de casa e agora uma vitória retumbante, Edu. Uma vitória importantíssima, Renata, até porque, como você bem disse, contra o São Paulo já teve uma evolução muito boa e ontem eu acho que concretizou tudo que o treinador estava imaginando, né? Colocou o mesmo time, os jogadores estão rendendo dentro de campo. Na minha opinião, o melhor jogo do Cruzeiro no ano, né? Diante de uma equipe difícil que é o Bahia, né? Com bons jogadores, né? Os jogadores entenderam o que o treinador quer e ele está passando bem claro o que ele deseja, Renata. Quem não lutar, quem não correr e quem não acreditar no que eu estou falando, vai ficar no banco de reserva. É claro que o Gabigol e o Dudu são, né, vão dispensar comentários da qualidade. Mas se eles não se enquadrarem no que o treinador quer, vai ficar no banco. Agora, se eles entenderem, com certeza vão ser titulares dessa equipe e vai ajudar bastante. Então, como a gente fala sempre, a questão do elenco. Então, o Cruzeiro está mostrando que tem elenco e os jogadores que estão fora têm que buscar a sua oportunidade e buscar a sua vaga novamente. E é um bom elenco, Ronaldão. Não estava dando liga, não estava encaixando. Só que agora, com resultados positivos, com o treinador podendo organizar taticamente aquilo que ele imagina, o Cruzeiro deu uma resposta. É porque o presidente deu um gatilho legal, né, para o treinador de falar, olha, você fica à vontade então de você mexer, porque já que você não escolheu esse elenco, você pode pegar quem você quiser aí. Pronto. Eu acho arriscadíssimo, porque vai chegar uma hora que você vai precisar do Dudu, do Gabigol. Como não? Como é que você pode não precisar dos caras desses aí? Eles vão ter que ter vontade, vão ter que começar a treinar mais ainda, puxado. Mas você não pode abrir mão desses jogadores. Eu acho que foi legal, o resultado foi ótimo, tudo. Mas se você não conseguir deixar o grupo saudável, vamos dizer assim, numa briga justa, ele vai começar a se complicar ainda. Começa a bater as derrotas e primeiro que
A cabeça que rola, qual é a primeira cabeça que rola? É do treinador. Então eu acho que ele vai ter que ter muito trabalho aí, muito tato com os jogadores, com o próprio Dudu também, com essa molecada que ele está colocando para dentro do time aí, mas tem que ter ele vai ter que ter um preparo assim, acima do normal aí para segurar esse vestiário aí. Bom, daqui a pouquinho, a 5ª rodada da Série A começa amanhã. O que disseram personagens de Cruzeiro 3, Bahia 0. Não vou nem falar bora Bahia hoje, não. Hoje não tem clima. Hoje não tem bora Bahia, não. Hoje é bora Cruzeiro. Vamos lá. A nossa ideia é jogo a jogo tentar apresentar aquilo que é o nosso ADN, aquilo que o Cruzeirense gosta, que é uma equipa compacta, uma equipa que trabalha, uma equipa que tenha boa atitude. Mesmo na primeira parte nós falhamos situações de gol, mas os adeptos estavam felizes e eu sentia que os adeptos estavam envolvidos porque a equipa lutava, a equipa procurava a bola, perdia a bola e ia voltar a recuperar. E é isto que faz vibrar o treinador, mas também faz vibrar os nossos adeptos. Passou que eu tinha que dar a volta por cima, cara. Futebol é muito louco e nos dá a oportunidade a cada momento. E eu mantive a cabeça no lugar e consegui reverter essa situação. Sabia que meu momento ia chegar e graças a Deus estou tendo uma sequência. Os gols estão vindo e o time está crescendo. Não, o Cruzeiro competiu mais do que a gente no primeiro tempo. No segundo, quando o jogo igualou, ou até ficou um pouco melhor, os primeiros 20 minutos para a gente, nós demos a outra oportunidade de um contra-ataque. Mas o Cruzeiro competiu, acho que muito hoje. Lutou pela posse de bola, foi mais competitivo que a gente no primeiro tempo e teve melhor no jogo. Acho que não tem muito o que ficar. Hoje o Cruzeiro foi melhor do que o Bahia, foi superior ao Bahia no dia de hoje. Olha, professor Celso, eu diria, baseado nos jogos anteriores dos dois, que foram um Bahia irreconhecível e um Cruzeiro irreconhecível pro bem. Total. Eu até disse que foi um Cruzeiro em noite de Bahia. Talvez um Bahia em noite de Cruzeiro dos últimos jogos. Na nossa chamada para o intervalo, tinha uma pergunta, anotou a placa? Eu acho que essa placa começa com o KJ de Caio Jorge. Mas não só de Caio Jorge, né? De Christian, dos Lucas Romero e Silva. Wagner jogando muito bem. Falando de individualidades, mas o que foi mais legal no Cruzeiro mesmo foi o coletivo. Coletivo que o time do André Jardim nunca tinha mostrado. Na mão dele. Do Leonardo Jardim. Nunca tinha mostrado. A gente nunca viu esse time na mão do Leonardo Jardim desenvolver o jogo efetivo, principalmente do primeiro tempo de ontem. O jogo inteiro foi bom, mas depois o Bahia melhora um pouquinho. Sim. No primeiro tempo, é um domínio absoluto de pressão, sufocando, não deixando o Bahia jogar. Um time que teve, por exemplo, poderia ter se abalado quando perdeu o pênalti. Perde o pênalti ali na altura dos 17 minutos. E logo depois de perder o pênalti, perde um gol cara a cara. Cara a cara. Continua intenso. Foi um Cruzeiro muito intenso. Acho até que mais intenso no tempo que fez um gol do que no tempo em que fez dois. Coisas do futebol. No primeiro tempo, você diz. No primeiro tempo. O Bahia, por sua vez, não acertou o alvo durante o jogo inteiro, o que é muito raro nesse time do Bahia. A gente sabe que o Bahia perde muito gol, mas ontem nem chegou a criá-los. No primeiro tempo, principalmente, ou mais do que no segundo, o Bahia tinha dificuldade para passar do meio campo. Para pegar na bola. Estava sufocado. Um time que está acostumado a ter a bola, tocar a bola no meio de campo. Como característica principal, às vezes, né? O Bahia não pegava na bola. E do ponto de vista da política do Leonardo Jardim, muito interessante ele fazer o resultado e acabar o jogo com todos os medalhões. Sim. Dessa vez entrou o Gabigol, que foi uma polêmica das últimas partidas. Seria o Gabigol o último na fila do pão? Ontem ele entrou o Dudu, estava todo mundo em campo no fim. A polêmica ou... não sei se eu posso dizer não é tentativa de polêmica, mas o agito, ele aconteceu antes do jogo, quando foi anunciado, por exemplo, a escalação, nas redes sociais... Novamente no banco. Nas redes sociais bombando. Olha, e foto dos dois. Olha quem fica no banco de novo no Cruzeiro, Gabigol e Dudu. E durante a transmissão, de vez em quando mostravam lá, Gabigol sentado no banco, Dudu. Então, aquela pressão em cima do técnico e aquela coisa, na minha visão, assim, ele teve personalidade e coragem para detectar que precisava fazer mudanças no time e que essas mudanças, elas exigiam a saída de jogadores consagrados, de nome, caros, talvez xodós de muitos torcedores,
E ele foi lá e mudou. Ele pensou, não, o melhor pro time, para mim, no momento, é esse. Mudou no jogo anterior, mudou de novo e deu certo. Se desse errado, ia cair o mundo em cima dele. Se o Cruzeiro leva uma pancada ontem e perde do Bahia em casa, o que ia acontecer? Deixou Gabigol e Dudu no banco, ou tô errado? Sem dúvidas, mas o Leonardo Jardim é um treinador que tem lastro para fazer uma opção dessa, né? A gente viu já no Cruzeiro no ano passado, quando o Fernando Seabra tentou colocar os recém-chegados no banco, ele foi cornetado pelo presidente. O Leonardo Jardim, hoje, eu acho que ele tem uma carta ali livre para fazer o que quiser no Cruzeiro, e isso é positivo. Porque as apostas, assim, é como o Abel falou, às vezes você faz uma aposta dessa, você pode estar na rua depois. Mas quando dá certo, o cara é um gênio, e deu certo. O pessoal citando, desculpa te interromper. Claro, claro. O pessoal citando até o salário dos caras. Exato. Tô dizendo assim, antes do jogo, quando o jogo começou, não sei quantos milhões no banco. Eu tô lembrando um meme que eu recebi, os dois sentadinhos ali, o pessoal fala, uma chance para quem nunca viu tantos milhões no banco. Mas eu acho que o mais legal também é que é uma transição, ele deixa claro, o Jardim, que não é nada pessoal. Sim. Tanto que ele fecha o jogo com os caras. Ele falou bem do Gabigol após o jogo contra o São Paulo já, porque ele precisou se explicar ao ter deixado ele no banco no Morumbi. Ele explicou, e é uma questão até para o Cruzeiro pensar futuramente, de como encaixar o estilo do Gabigol para o que o Cruzeiro precisa. Porque hoje, o Leonardo Jardim deixou claro, o Gabigol é um excelente jogador, sou fã dele, etc., mas pro que a gente precisava no momento, não era a opção ideal. Ele optou pelo Caio Jorge fez 2 gols. O Dudu no banco, tudo bem que o Dudu, quando entrou contra o São Paulo, entrou bem, etc. Mas o Christian, que em outros momentos já não estava nem sendo relacionado, hoje se mostra uma boa opção. Né? A bola que ele enfiou no segundo Lucas gol. Silva também, que era outro que estava questionado, fez 2 boas partidas, tanto contra o São Paulo e ontem. O Cruzeiro, olha, precisava dar uma resposta para o torcedor, depois que aconteceu com o Mushuki Runa, né? Foi uma vergonha, um vexame tremendo. Essa vitória contra o Bahia, esse triunfo, dá uma respirada, ainda mais pela forma que foi, né? Jogando muito bem, com as opções e as apostas do treinador dando certo. Quem sabe, finalmente, agora o Cruzeiro tem uns dias de paz para poder trabalhar, né? A gente imagino que no futuro ele provavelmente vai precisar do Sem Gabigol, dúvidas. vai precisar do Dudu, vai precisar rodar o time, como disputando Sul-Americana, disputando o Campeonato Brasileiro, enfim. Todas essas competições, para o torcedor do Cruzeiro e para o Cruzeiro, tomara que ele consiga usar todos. A gente tem uma imagem aí, professor Celso, Johnny, você que nos assiste, algumas imagens da marcação pressão exercida pelo Cruzeiro durante o jogo. Que talvez isso explique ele preferir outros jogadores também, não só os gols do Caio Jorge, mas a movimentação, Christian, a marcação. Diga aí, isso, né? professor e Johnny. É o famoso cada um com o seu no campo do adversário. Como é que ele vai conseguir isso no começo de um jogo com jogadores como o Dudu e o Gabigol, ocupando 2 vagas no time? Futebol hoje se joga com 16. Você tem 5 alterações, você tem 11 de partida. Eu acho que é até uma coisa para a gente reavaliar nossos conceitos. Ele é um técnico europeu, o Jardim já está mais acostumado com isso. Na Europa, inclusive o jogador brasileiro, quando joga na Europa, não chia. Com isso aqui. Ele chia quando é aqui. Essa coisa da titularidade, esse barulho de rede social. Se o time está andando melhor, sem os medalhões, se os medalhões podem contribuir num segundo momento, até pelo momento da vida deles, são jogadores já mais para veteranos, mais rodados, podem contribuir de uma outra maneira, por que o trabalho não pode funcionar assim? E tem outro detalhe. É sempre bom lembrar que os dois já passaram por essa situação nos clubes anteriores em que eram ídolos. Perfeito. O Gabigol, durante um bom tempo, ficou no banco do Flamengo, nos últimos tempos, e o Dudu também no Palmeiras. Não é novidade para eles. E tinham que ficar, tanto naquela época quanto agora. Pelo tudo que mostraram, você falou, se desse errado, iam cobrar. E não iam? O Jardim. Não íamos? Lógico que iam, mas não em função do que esses jogadores vêm apresentando nos últimos tempos. Mas o nome fala, o cifrão fala, como você falou, entendeu? A torcida vai... Isso é involuntário, vai acontecer. Quem tem que falar mais é o campo. O Pedrinho fala, né? Todo mundo fala. Principalmente o dono do dinheiro fala. O dono do dinheiro fala. Mas o dono do dinheiro... Não tem jeito. O dono do dinheiro também tá vendo que os caras não estão rendendo o que ele queria. Ele assumiu isso. Ele fez um meia-culpa. Ele quer ver o time ganhar, né? Ele quer ver o time ganhar e ele tem essa confiança no Leonardo Jardim. É um técnico que agora ele tem um respaldo muito grande para fazer essas opções. O Christian mesmo, que entrou no lugar do Dudu,
nas imagens que a gente vê, é um cara que pressionou muito na marcação, muito importante, não só ofensivamente com assistência, mas defensivamente falando, muito importante. A gente brincou aqui, o Bahia mal conseguia passar do meio de campo, né? A gente citou isso, muito pelo Cruzeiro, porque o Cruzeiro pressionou demais, o Bahia não está acostumado com essa pressão e gosta de ter a bola. O time do Rogério gosta de ter a bola porque tem jogadores criativos. E aí, quando você pressiona, ocorre o que ocorreu com o Everton Ribeiro. Pode ocorrer, né? Uma falha, perde a bola e sai um contra-ataque e gol do Cruzeiro. Eu tô curioso agora pra gente saber qual vai ser o Cruzeiro e qual vai ser o Bahia ao longo da temporada. O Bahia não começa bem o Brasileirão. Tudo bem, né? Tudo é uma questão de como você analisa o recorte. O Bahia fez um bom estadual, tá muito bem na Libertadores, mas a gente sabe como é o brasileiro. A gente já viu Fortaleza em outra temporada focar completamente na Libertadores, nas competições internacionais e se complicar um pouco no brasileiro. Então, o Bahia tem time para não sofrer, né, professor? Tem elenco tem futebol para isso. Jogou muita bola nas 2 partidas da Libertadores, o Bahia contra o Internacional, quando empatou na Fonte Nova, mas poderia ter vencido. Poderia ter vencido, jogou até E melhor. quando foi lá em Montevidéu e ganhou do Nacional, né? Aquele golaço do Pulga. Já no brasileiro está devendo, inclusive, desempenho. Exato. Resultados à parte que são ruins. O empate na estreia é contra um Corinthians reserva. Que o Bahia levava o jogo com vitória até o fim da partida. Não ganhou com vitória ou com triunfo, depende do ponto de vista, né? Teve o jogo com o Mirassol, em que correu muitos riscos, o jogo em casa com o Mirassol. E ontem esse jogo muito ruim, mas eu ainda acredito que no caso do Bahia é um ponto fora da curva. O Bahia... Também acho. Teve aquele empate com o Santos, 2-2 na Vila Belmiro do Bahia, que o Bahia estava com o time misto ali e jogou melhor que o Santos. Ali o Bahia foi bem. Acho que foi a melhor partida do Bahia. Talvez tenha sido a melhor partida até agora, nas 4. E mesmo o melhor resultado. Tem um outro detalhe, Empatar com o Santos na Vila nunca vai ser ruim. e jogou bem o Bahia naquele jogo, poderia ter vencido o Santos. Olha o Gabigol entrando. Um detalhe que eu tinha esquecido, a produção me lembra aqui, que o Cruzeiro vinha de uma sequência de 14 jogos sempre sofrendo gol. Ontem, é o que o pessoal chama lá na Inglaterra de clean sheet. Ontem passou em branco, não sofreu gol. Também, além dos 3 que fez, da produção ofensiva, fez 3, poderia ter feito mais, perdeu o pênalti, foi bem defensivamente. Que defesa que teve do Cássio? Mas aí o Bahia ajudou. Pouquíssimas. Alguma difícil? Aí o Bahia ajudou. Não me recordo de nenhum... Então, o Bahia ajudou porque o Cruzeiro não deixou o Bahia jogar, professor. Aí o Bahia não chutou onde, né? Porque normalmente nos jogos do Bahia, o Bahia perde muito gol, acossando o gol adversário. Açoitando o gol do adversário, eu diria, ali no retângulo. Ontem, e isso o Rogério ficou muito cabreiro com isso também. Essa foi a grande diferença, uma das grandes diferenças em relação ao que é o time do Rogério. Mas acho que para o Bahia foi um ponto fora da curva. Para o Cruzeiro, uma esperança de reencontro. Eu estava brincando aqui no intervalo, até que, enfim, algum técnico ameaçado tinha que reagir, né? Porque ninguém reagiu. Os que estavam ameaçados e outros até menos ameaçados que já caíram, ninguém reagiu. O time do Jardim mostrou serviço, mostrou um caminho, mostrou uma possibilidade. A gente sabe que não falta qualidade para esse time do Cruzeiro. Faltava uma qualidade coletiva. Ontem jogou coletivamente. Fora o bom futebol, o bom resultado, tem também a questão da gestão de grupo. Sim. Eu acho muito importante ele ter feito a cama do resultado para os medalhões dormirem nela. Uhum. Quando ele acaba com todos os medalhões em campo, ele está dizendo que não está excluindo ninguém. E não só Gabigol, não só Dudu, mas ele coloca o William, apesar de ter Wallace. sido pela lição, o Wallace. Entendeu? É um cara que está pensando ali no elenco também. Eu concordo completamente com você, professor. E na questão defensiva, Abel, eu acho que não se passa apenas, obviamente, pelo Cássio, que o Cássio nem precisou trabalhar, mas não só pelo Fabrício Bruno, o Vilauba, que foi muito bem, mas a dupla de volantes, jogando muito bem. Os 2 Lucas. O professor já tinha mencionado. Volantes com muita Lucas Romero fez um gol, um belo gol. E o Lucas Silva, que estava desacreditado, mesmo com a história que tem, não vivia um bom momento, estava na reserva, tem jogado bem. O povão gosta do Romero, isso é importante. O povão cruzeirense gosta. Exato. É um momento que o Jardine precisa disso. Ele até comentou na coletiva como a torcida sentiu aquele time que mordia, roubava a bola. Quanto tempo o cruzeirense não via isso? Só para fechar esse Cruzeiro e Bahia, estava pensando aqui. Talvez o jogador, um dos mais badalados do Cruzeiro nos últimos tempos, tenha sido mais discreto. Que a gente nem tocou no nome dele. Quem? O Gabigol?
Não. Começou o jogo. Matheus. Matheus Pereira. O Matheus Pereira. Não é? E até positivo isso, não depender tanto do Matheus. Claro. Né? Eu acho super positivo. Claro. Tem mais Coletivo opções, funcionou. peças, Viu quantos nomes a gente citou? É, verdade. Quase o time inteiro, né? Verdade. A gente só não tinha falado do Kaique dele. Um dia Foi que... discreto ontem, não foi? Discreto. Muito. Jogador importantíssimo. Era o grande nome na temporada o nome. passada. Mas deu espaço para quem precisava mais. Né? Nesse momento... Mas ainda bem que o Abel lembrou do nome dele, né? O árbitro do Morumbis não lembrou, o Abel lembrou. É verdade. Olha, o professor lembrou que tivemos nessa 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi isso, professor? Um jogo na terça, um jogo na quinta, Isso. 8 jogos na quarta. Uma renta Foi isso, né? na quarta-feira. Então, exatamente por isso, porque ainda faltava um jogo para terminar a rodada, não tivemos o Ricardinho Show. É isso aí, pessoal. O Cruzeiro derrotou o Bahia de 3-1 no Mineirão e quebrou uma sequência de 14 jogos, levando ao menos um gol na partida. Além disso, igualou a diferença de gols do placar mais elástico do time do ano, que foi de 4-1 sobre o Itabirito na primeira fase do Mineiro. Leonardo Jardim novamente barrou as duas maiores estrelas do elenco e passou a colocar no gramado uma equipe mais combativa sem a bola, intensa para cumprir estratégias que a versão com Dudu e Gabigol não vinha possibilitando. A ótima atuação diante do Bahia comprova o acerto, né, gente? A dupla de astros terão que, ao menos, se aproximar da dedicação de Caio Jorge e Christian para pressionar a saída do rival e lutar por bolas em disputas. Caio Jorge e Christian foram os dois destaques do domínio total que a Raposa impôs em não reconhecível Bahia. Com o resultado, o Cruzeiro soma agora 7 pontos e subiu para a 5ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão. No domingo, dia 20, o Cruzeiro volta a campo para encarar o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Vou ficando por aqui, mas já deixa aqui seus comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cabuloso. Até o próximo vídeo, gente! O Cruzeiro volta a ser sólido na defesa, goleia o Bahia e encanta no Mineirão. Depois de um longo jejum sem conseguir sair de campo sem ser vazado, o Cruzeiro, enfim, reencontrou sua solidez defensiva. Na noite desta quinta-feira, 17, o time estrelado deu um show diante da torcida no Mineirão, goleando o Bahia por 3-0 e deixando claro que a era Leonardo Jardim começa a tomar forma. O último clean sheet da Raposa havia sido em 19 de janeiro, na vitória por 1-0 sobre o Tombense, pela estreia do Campeonato Mineiro. Desde então, foram 14 partidas sofrendo gols, período marcado por transição entre treinadores e instabilidade defensiva. Contra o Bahia, no entanto, tudo funcionou. A defesa se mostrou firme, o meio-campo dominou as ações e o ataque foi letal. Caio Jorge, de vilão a herói. O camisa 9 até perdeu um pênalti no primeiro tempo, mas rapidamente deu a volta por cima. Com 2 gols marcados, Caio Jorge foi o grande destaque da partida, mostrando frieza, posicionamento e presença de área. Já Lucas Romero, símbolo da raça celeste, completou o placar com um belo gol e ainda dedicou o tento ao filho que está para nascer, o pequeno Benício. Jardim começa a colher resultados. Leonardo Jardim parece aos poucos encontrar a formação ideal. O Cruzeiro apresentou uma agressiva na marcação, pressionando a saída de bola do Bahia desde os primeiros minutos. A intensidade e a compactação do time indicam que o trabalho começa a surtir efeito. E no momento certo, já que o Brasileirão está apenas no início. Próximo desafio, Bragantino fora de casa. Sem muito tempo para comemorar, o foco da Raposa já se volta para a próxima rodada. No domingo 20, o time celeste encara o Red Bull Bragantino, às 20h30, no Nabi Abichedid, em Bragança Paulista. Será mais um teste importante para essa nova fase do Cruzeiro, que agora quer manter a consistência e embalar de vez no campeonato.